Tá? Boa tarde aí a todos e todas. Né? Vamos lá iniciar nossa atividade, certo? Então, nossa aula de hoje, né, nós vamos discutir as desordens da ritmicidade circadiana. Então, eu vou iniciar falando, né, do caso clínico, que é basicamente o caso clínico que eu coloquei na avaliação para vocês, né, pensarem sobre ele. Aqui embaixo tem a referência, né, foi publicado no Journal American Academic and Children, Adolescent Psychiatry, em 2005, né, que é um estudo de caso. Um estudo de caso de um diagnóstico, né, ou seja, né, um diagnóstico que é chamado, né, como considerado, né, um erro, né, psiquiátrico, que na verdade era, né, uma desordem da ritmicidade não 24 horas, né, e que foi resolvido pela melatonina. Então, basicamente, era um garoto de 14 anos, conforme foi apresentado lá no caso, que a avaliação do psiquiatra, né, mostrou que ele tinha dificuldades emocionais, acadêmica, foi feito um diagnóstico, então, com depressão, né, mais desordem de personalidade esquizoide. Além disso, ele tinha uma deficiência de aprendizagem, né, e sonolência excessiva. Por ter essa sonolência excessiva, ele teve, né, foi feita uma avaliação de sono, foi feita, né, uma polissonografia, e essa polissonografia é normal. E aí, como o psiquiatra ele era muito bem formado, né, tinha sido formado pela Escola, né, Multicampus de Ciências Médicas, né, da UFRN, né, e tinha feito a disciplina de cronobiologia aplicada à saúde, né, então viu, olha, se ele tem a polissonografia, normal, então o problema de sono dele deve ser um problema de ritmicidade, né? Então ele foi fazer a avaliação cronobiológica através da actigrafia. Como vocês sabem, né, a actigrafia aqui eu tenho, né, exemplos, né, de equipamentos que são actímetros, né, que eu acho que vocês devem estar vendo agora. Né? Então, esse aqui é um actímetro. Tem um outro que é o que a gente usa atual, né, que é um actímetro de boa qualidade. Ele tem um sensor também para detectar luz, ele detecta também a temperatura do ambiente e a temperatura do pulso do sujeito. Né, que são equipamentos que são utilizados em pesquisa e na clínica. E aí, né, o que se foi visto, né, a partir da avaliação da actigrafia, né, que esse jovem, na verdade, né, ele, né, não tem, né, um diagnóstico de depressão ou desordem, né, de personalidade esquizoide. O que ele tem é um padrão do ciclo sono-vigília, não 24 horas, que era esse aqui. Então, esse aqui é o actograma desse jovem, que o que a gente observa aqui, o que está escuro, né, a atividade. Então, veja aqui, marcando aqui é meia-noite, ok? Então, veja que a atividade, começou a usar o equipamento aqui, então ele foi dormir meia-noite, no segundo dia foi dormir um pouquinho depois, no terceiro um pouquinho depois, no quarto dia já um pouquinho mais tarde, lá para as 2 horas, aqui, ó, lá no terceiro dia, quarto dia, ele vai dormir 2h30, 3 horas, 4 horas, depois vai dormir 6 horas, aqui, ó, ele ficou acordado até meio-dia, dormiu um pouquinho mais cedo, dormiu meio-dia, um pouco depois de meio-dia, 2 horas da tarde, ficou acordado aqui à noite, o dia todo, foi dormir lá às 18 horas e assim sucessivamente. Então, em cada dia ele estava, né, promovendo o que a gente chama, né, de um atraso do início da atividade, do início do sono. Ele estava com um ritmo de livre curso. Né? E aí, então, o que se precisa, né, é que esse jovem ele tem, né, um ritmo, né, alterado, então precisa ajustar esse ritmo. E uma forma da gente, né, ajustar o ritmo, né, é colocando um sincronizador. Na verdade, ele tem uma sincronização aí, tem um claro e escuro, tem várias coisas, mas, né, não se consegue, né, ajustar. Então, usar, né, um sincronizador mais biológico, que seria a melatonina neste caso. Né? Então, aí no caso, né, a gente tem, né, a aplicação da melatonina. Veja, esse jovem ele tem também um problema. Se ele está com um ritmo muito ajustado, muito em livre curso, se eu for colocar aqui o período, ele é muito maior do que 24 horas.
Isso significa que o período o tal do ritmo do livre curso desse jovem ele é muito maior do que 24 horas. Então, se é muito maior do que 24 horas, ele tem uma tendência a ser muito vespertino, um vespertino muito extremo. E aí, então, foi ajustado o ritmo. E aqui é o ritmo, né, posteriormente ajustado, quando ele fez um tratamento com melatonina. Ele estava tomando melatonina, 5 miligramas, 21 horas, né, e isso restaurou o padrão do ciclo sono-vigília dele para um ritmo de 24 horas. Né, e isso regrediu tanto as manifestações emocionais como o déficit acadêmico. Agora, é claro que para esse jovem, como ele tinha um atraso de fase, ou seja, um atraso do início do sono e do início da atividade muito grande, ele não começava a acordar, né, às 6 horas da manhã, como é tradicional. Ele passou a acordar às 12 horas. Então, quando se ajustou o início da atividade dele aqui às 12 horas, ele conseguiu se ajustar, e também com direito à melatonina aqui à noite. Então, veja, o início da atividade dele está ajustada, próximo de meio-dia, né? E, é claro, né, o início do sono está lá, 4, 3 horas da manhã. Mas o mais importante é que, embora ele tenha uma alteração de fase, mas ele está rítmico. E a manutenção da regularidade é que fez regredir os sintomas emocionais e o déficit de aprendizagem desse jovem. Claro que aqui ele teve o privilégio de poder estar indo para a escola, porque é um jovem, está ainda na fase escolar, né, no turno exclusivamente, né, vespertino e não no turno matutino. A parte da manhã ele estava dormindo, já que ele ia dormir lá 3 horas, né, da manhã, então ele ficava de 3 horas da manhã até, né, meio-dia, né, dormindo. Então ele dormia a quantidade de horas mais ou menos, né, suficiente e necessária para a fase da idade dele, que é a adolescência. Com certeza, muitos de vocês, quando eram jovens, gostariam de ter, né, um ritmo desta forma. Né? Então, isto mostra que a gente tem algumas alterações que são específicas, né, da ritmicidade. Então, por que é que o título, inclusive, aqui da discussão desse caso, né, é um diagnóstico equivocado, né, psiquiátrico, porque, na verdade, né, o problema dele não é um problema psiquiátrico, é um problema rítmico. Então, ele precisa tratar o ritmo, ele não precisa tratar os sintomas depressivos ou os sintomas esquizóticos que ele estava tendo, ou o déficit de aprendizagem. Ele precisa ajustar o ritmo, e essa que é a necessidade. Então, veja, aqui eu estou, né, sugerindo para vocês e mostrando para vocês da importância disso dentro do sistema de saúde, dentro do processo de fazer o diagnóstico. Então, a gente fala que a gente tem um grupo de distúrbios dos sonos que são relacionados à ritmicidade circadiana e que geralmente ele vai ocorrer quando há uma dessincronização entre o ritmo biológico coordenado pelo sistema de temporização circadiana e o padrão do ciclo sono-vigília desejado ou imposto socialmente. Então, essa aqui é o conflito que existe entre o biológico, né, e o social. Então, quando ocorre, né, este conflito, é que você vai gerar, né, os distúrbios da ritmicidade circadiana. Claro, quando a gente fala do distúrbio, eu estou falando de algo clínico, eu estou falando de doença, né, do que nós vamos caracterizar como doença. Então, aqui eu estou chamando a atenção de vocês, né, na medicina, vocês já sabem claramente disso, a gente tem, né, por convenção, né, a gente faz convenções, né, entre várias especialidades, mas, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tem a classificação internacional das doenças. Aqui eu estou chamando a atenção que a última, né, que é a 11ª, né, e aqui já tem a revisão dela, né, você tem, né, como fazer o diagnóstico. Todas as doenças que são aceitas, né, pela Organização Mundial de Saúde estão descritas aqui e descrita como que a gente faz esse diagnóstico. Então, aqui a gente tem, né, a organização, né, que é o site, né, da Organização Mundial de Saúde, onde tem o CID-11. Então, aqui eu tenho o CID-11 mostrando, né, as doenças. E aqui eu tenho, né, as doenças elas são caracterizadas, né, por códigos. Então, tem o código 1, né, de infecções, neoplasia, o 3, doenças do sangue, assim sucessivamente, e o 7, as doenças do sono e vigília. Veja, nós estamos falando das doenças do ciclo sono e vigília.
Depois tem as doenças neurológicas e sucessivamente. Se eu ver quem são as doenças do ciclo sono e vigília, eu vou ter vários tipos. Eu vou ter a insônia, ou seja, a desordem de insônia. Então, eu tenho também as desordens da hipersonolência, então, que é a dificuldade de dormir, é que dorme demais. As doenças do sono relacionadas à respiração, hipopneia, apneia obstrutiva, apneia central e etc. As doenças do sono relacionadas à ritmicidade circadiana, certo? Então, aqui é isso que vai nos interessar. As doenças do sono relacionadas aos movimentos, as parassonia, outras doenças do sono específicas, né, e as não, né, e as inespecíficas, né? Dentro das doenças do sono relacionadas, né, com, né, a ciclo sono e vigília, para cada uma tem um código, significa que agora eu posso definir. Então, aquele jovem tinha essa daqui, né, a 7A63, né, que é uma doença do ritmo do ciclo sono-vigília não 24 horas, quando o ritmo está em livre curso. Mas eu tenho a do atraso de fase, a do avanço, a do sono irregular, as doenças do sono relacionadas, né, ao trabalho em turno, as doenças do sono relacionadas a jet lag, né, e as doenças do sono relacionadas à ritmicidade não especificadas. Então, né, são as definições, né, que a gente já tem hoje, né, pela Organização Mundial de Saúde, das doenças relacionadas à ritmicidade circadiana. Por isso, né, que a gente coloca, né, a importância, né, dos profissionais de saúde, em especial dos profissionais médicos, né, a, né, entender e estudar, né, esse tema. Aqui eu vou falar é algo semelhante. Eu tenho também a classificação internacional só exclusivamente das desordens do sono. Ali é pela Organização de Saúde, eu falei, aqui é pela Associação Americana de Medicina do Sono. Então, dentro do distúrbio do sono, o que é que nós vamos ter? Né? A insônia, né? Então, eu tenho vários distúrbios de insônia. Eu tenho a insônia de uma dificuldade de iniciar o sono, a insônia de manutenção, que é a dificuldade que o indivíduo dorme facilmente, mas ele desperta no meio da noite e tem dificuldade de retornar ao sono. E eu tenho também a insônia do despertar precoce. E eu tenho, né, para o outro lado, né, que é a hipersonolência, as hipersonias, é um indivíduo que dorme muito. A principal das hipersonolências são, né, as que nós chamamos de narcolepsias. E tem as narcolepsias com catalepsia, ou sem catalepsias, e etc. Nós temos também as distúrbios do sono, que são as parassonias, aqui na classificação da Associação Americana da Medicina do Sono, que são as alterações comportamentais que ocorrem durante o sono, tá? E que não deveriam estar acontecendo, como, por exemplo, terror noturno, pesadelo, né? E etc. Né? Então, eu tenho vários, né, parassonias. Dentro, né, das outras, tem o que a gente chama dos desordens dos movimentos, que é a síndrome das pernas inquietas, né, os distúrbios dos movimentos rítmicos do indivíduo, por exemplo, fica movimentando, né, a cabeça de uma forma rítmica, ou o tronco, ou os membros inferiores, etc. E tem as desordens do sono relacionadas à respiração, né? A hipopneia, né? A apneia obstrutiva, a apneia central e outros distúrbios respiratórios que ocorrem durante o sono. E o que nos interessa hoje são as desordens do sono relacionadas à ritmicidade circadiana. Então, é isso que nós vamos discutir. E só para, né, falar para vocês, né, nós temos também uma disciplina específica, né, com a disciplina optativa que a gente também oferece, que se chama-se Neurobiologia do Sono, que a gente discute, né, tanto os aspectos neurofisiológicos, né, do controle do ciclo sono e vigília, né, bem como, né, as desordens do sono. A gente estuda cada grupo de desordem desse, como, né, a epidemiologia, o diagnóstico, né, e o tratamento, né, para cada uma delas. Caso vocês, né, da Escola de Multicampus de Ciências Médicas aí de Caicó queiram, né, que a gente ofereça a disciplina, né, optativa, né, é só solicitar que a gente abre uma turma para vocês, ok? Então, vamos falar dos tipos de desordem circadiana. Basicamente, a gente tem, né, alguns grupos. O primeiro que nós vamos chamar de dessincronização temporária dos ritmos endógenos e os horários dos dias, né? No caso, são duas, né? É o trabalho em turno e o jet lag. Tá?
A outra é que tem a fase anormal, ou seja, a síndrome do avanço de fase, o indivíduo vai dormir muito cedo e acorda muito cedo, ou a síndrome do atraso, o indivíduo vai dormir muito tarde e acorda muito tarde. Aqui na síndrome do avanço, o indivíduo vai dormir às 6 horas da tarde, né? Aí acorda, né, 1, 2 horas da manhã, e acha que tem insônia. Na verdade, ele já dormiu mais de 8 horas, né, já está suficiente, mas ele está com a fase avançada e não, né, tem insônia. E a outra são que nós chamamos, né, de distúrbios causados pela redução da amplitude da ritmicidade circadiana, ou seja, quando, né, o sono fica irregular. E a quarta, né, a falha ou a incapacidade na sincronização às 24 horas ou ao Zeitgeber principal, que é o ciclo claro-escuro, que é o que nós chamamos sono em livre curso ou sono, né, não 24 horas. Então, nós vamos ver cada grupo desse, vamos ver primeiro esse grupo, depois esse, né, em todos os seus aspectos, né? Então, quando a gente fala, né, de trabalho em torno, e aí eu vou já dar a sugestão para vocês, quem tiver interesse, né, tem esse livro escrito, né, por essas 3 pesquisadoras, a professora Frida, né, Fischer, a professora Cláudia Moreno, né, e a pesquisadora Lúcia Rothenberg. A Frida e a Cláudia Moreno são da Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, a Lúcia Rothenberg, da Fundação Oswaldo Cruz, né, do Rio de Janeiro. Esse é o trabalho, é um livro sobre trabalho em turnos e noturno, na Sociedade 24 Horas, é um trabalho bastante, é um livro bastante interessante e atual, né? Elas são as organizadoras do livro, né? O livro é escrito, cada capítulo, por pesquisadores diferentes, inclusive pesquisadores renomados internacionais. Então, quando a gente fala do trabalho em turno, nós vamos ter que falar sobre a luz. Então, a questão é o quanto vai ser prejudicial ou não a iluminação noturna, né? Então, quando a gente fala da luz à noite, a gente tem que pensar várias coisas. É claro que desde a época pré-histórica, quando o homem teve, né, desenvolveu a habilidade, né, para controlar o fogo, dominar o fogo, porque o fogo já existia, nós temos o fogo natural, o fogo, né, espontâneo ou o fogo provocado, né, por eventos geofísicos, né? Um raio pode, né, provocar, né, um incêndio, né, ou deslizamento de pedras também pode provocar um incêndio, ou a temperatura muito elevada num ambiente muito seco também pode provocar incêndio. Isso é claro, isso já sabemos que existe esse incêndio natural. Mas a grande questão do processo evolutivo foi a nossa capacidade de controlar o fogo, de levar o fogo de um lugar para o outro e depois de produzir o fogo. Ou seja, desenvolver a fogueira foi fundamental para o desenvolvimento humano. E é claro, durante, né, a noite, quando eu faço a fogueira, eu faço uma iluminação, né, natural, uma iluminação artificial, melhor dizendo, à noite, né, que é onde não tem mais luz. Depois, né, do domínio da fogueira, a gente teve a lâmpada a óleo, principalmente se usou por muito tempo, né, óleo animal, muito tempo se usou óleo da baleia, né? Vocês sabem que tem muitos, né, filmes épicos mostrando, né, a época, né, da caça das baleias, né, internacionalmente, né, principalmente pelos países europeus, como a Inglaterra, para exatamente produzir luz à noite, né? Basicamente, o óleo da baleia era levado para isso. Depois teve a lâmpada a gás, quando, né, desenvolveu a química mais avançada, e aí nós tivemos a produção de gás, né, o controle, né, o primeiro, o gás natural, a capacidade, né, de captar esse gás e armazenar esse gás. Então, nós desenvolvemos o gás, depois a lâmpada elétrica, Thomas Edison, né, no transição do século XIX para o século XX, e agora nós temos, né, mais luzes que a gente usa muito próximo do nosso rosto, tal, que são os computadores portáteis, os celulares, tablets, etc. E isso já são tudo lá do século XXI. Então, a gente teve, né, um avanço ao longo do tempo, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, para a luz. É claro que se tem luz agora à noite, isso tem afetado, né, nosso padrão de ciclo sono-vigília. E o trabalho em turno, né, como é que eu vou chamar o trabalho em turno? Então, ele vai ser caracterizado pela continuidade da produção, certo? Então, a produção ela não para, porém, há uma quebra da continuidade do trabalho realizado pelo trabalhador. Ou seja, eu tenho uma equipe que começa a trabalhar
quando ela para, uma outra equipe imediatamente já começa a trabalhar e assim sucessivamente. Então, eu tenho turnos do trabalho. Esses turnos podem ser noturno, podem ser diurnos, pode ser matutino, vespertino, e etc. E aí, esses turnos, eles podem ser naquele que nós chamamos de turno fixo. Então, vamos dizer, o meu contrato, né, o meu trabalho aqui na universidade é um trabalho de turno fixo, né? O meu trabalho é de 8 da manhã até as 18 horas. Embora eu tenha uma pequena variação disso, às vezes eu chego mais cedo, um pouquinho mais tarde, posso sair um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas é mais ou menos fixo desse jeito. Um banco, por exemplo, ele tem um trabalho fixo naquele sempre, o sujeito vai sempre no mesmo horário. Aí eu tenho uns turnos alternantes, eu posso também ter um turno fixo noturno. Eu posso trabalhar só à noite e nunca trabalhar durante o dia, certo? Os turnos alternantes é quando eu trabalho, por exemplo, um tempo pela manhã, tipo de 6 da manhã até meio-dia, então trabalhei 6 horas, faço 3 dias desse jeito, tenho um dia de folga, depois eu trabalho à tarde, né, de meio-dia até 6 da tarde, aí eu tenho mais um dia de folga, depois eu trabalho à noite, eu vou trabalhar das 18 à meia-noite, né, trabalho 3 dias assim, aí eu tenho 2 dias de folga, aí depois eu trabalho, né, de meia-noite às 6, né, 2 dias desse turno, né, depois eu tenho mais 3 dias de folga e assim sucessivamente. Então, mas aí ele é alternante, eu vou saindo pela manhã, matutino, vespertino e noturno. Agora eu tenho turnos irregulares. Para nós, né, médicos, quando somos jovens, a gente dá plantão. Então, quando a gente dá plantão, a gente faz um turno mais ou menos irregular, porque o que a gente faz? Às vezes a gente dá plantão à noite, às vezes durante o dia, né? Porque não tem uma questão fixa. É claro que às vezes eu tenho uma equipe, né, grande, né, eficiente, e a gente consegue organizar, mas geralmente, né, quando a gente é jovem, a gente trabalha em vários, né, serviços, e para cada serviço a gente acaba organizando nossa escala, que a gente chama, né, ou seja, nossos plantões, de formas irregulares. Então, tem várias coisas que são desse jeito. Ok? Uma questão que eu queria chamar a atenção, quando a gente fala, né, de trabalho, nós estamos falando de trabalho em turno, né, do mesmo jeito que tem a classificação das doenças, né, pela Organização Mundial de Saúde, né, pela Associação Americana de Medicina do Sono, etc., também existem as doenças que podem ser causadas pelo trabalho, que é o que nós chamamos de doenças relacionadas ao trabalho. Então, isso aqui, né, é um manual, né, esse manual aqui é de 2001, ele já está desatualizado, porque durante, né, o governo, né, Temer, né, eles mudaram várias questões. Por exemplo, anteriormente, quando você tinha um acidente, enquanto você estava se deslocando para o trabalho, isso era considerado acidente de trabalho. Hoje já não é mais. Então, aqui esse manual, né, ele já, né, foi atualizado, embora ele não tenha sido lançado de forma atualizada. Preciso buscar os projetos de lei que modificaram ele. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nesse manual tem isso, e ainda continua valendo, é que existe um item que a gente chama, né, que é o dos transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho, né, de acordo com essa portaria aqui. Certo? Então, dentro desses transtornos, existe o que nós chamamos de transtorno do ciclo vigília-sono devidos a fatores não orgânicos. Significa que são questões relacionadas ao ambiente do trabalho que está provocando, né, os transtornos do ciclo sono-vigília. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Não são todos os trabalhadores, por exemplo, o trabalhador noturno, o que é que seja, né, que tem transtorno. Né? Então, alguns têm. Aqui eu tenho 2 exemplos, aqui são actogramas diferentes. Então, aqui vamos imaginar que eu tenho um trabalhador noturno, isso aqui é de trabalhadores noturnos, certo? Então, o que a gente observa aqui, esse aqui é um sujeito que tem um sono regular. Veja, ele está indo dormir aqui nesse horário, está tudo bem, está tranquilo. Ele tem algumas atividades que eles fazem aqui à noite, tal, sem problema. Agora, esse sujeito aqui, ele tem um sono e a vigília totalmente bagunçada. Então, ele tem um problema, e esse problema é em decorrência, né, da organização dos turnos do trabalho dele.
Então, isso aqui é um trabalhador em turno que tem distúrbios de sono. Esse aqui é um trabalhador em turno que não tem distúrbio de sono, né? É um indivíduo saudável. Então, o que a gente vai falar do que é o distúrbio do sono relacionados ao trabalho em turno, né? Então, basicamente, ele vai ser dividido em duas grandes categorias, né? Ou seja, o tratamento, né, para esses indivíduos, né? Aqui eu estou dando um exemplo, né? Um indivíduo que está sonolento dentro do trabalho, né? E aí a ideia é você utilizar, melhorar o sono, né, o sono dele a partir do higiene do sono, às vezes é necessário o uso de hipnóticos de meia-vida, e ajustar o ritmo circadiano. Então, eu estou olhando o sono, quero que ele durma bem, e a outra que ele durma de uma forma regular, que aí é ajustar o ritmo circadiano, que geralmente é utilizar a cronoterapia, utilizando luz e melatonina, né? Quando o indivíduo, é claro, tem lá o seu problema, né, de sono. Então, o que a gente tem na higiene do sono é sugerir que o indivíduo, né, ele procura dormir, levantar sempre, né, no mesmo horário. No quarto, o ambiente de dormir ser sempre um ambiente, né, agradável, né, com boa temperatura, ser um ambiente escuro, sem ruído, evitar assistir televisão ou ler na cama, tal, etc. Praticar atividade física mais pelos horários da manhã ou até 4 horas antes de deitar. Um banho morno antes de deitar também ajuda muito a indução de sono. Nunca dormir com sono, mas também não dormir de barriga cheia, né? Fazer um lanche leve. Evitar as bebidas, né, que são estimulantes, as bebidas cafeinadas, o próprio café, refrigerante, chá pretos, etc. E o álcool antes de deitar. O álcool, embora ele seja um indutor do sono, mas o álcool provoca a privação do sono REM, né, principalmente, e o despertar precoce. Então, o álcool acaba prejudicando, né, o sono. Evitar fumar, isso é uma recomendação que a gente sempre faz em todas as coisas, né? Não levar problemas para a cama, né? A gente sabe que a gente não vai resolver, né, os nossos problemas. Se eu tenho um problema, né, emocional, se eu tenho um problema no trabalho, se eu estou prestes para ser demitido, isso eu não vou, né, resolver dormindo. Eu tenho que relaxar o máximo possível. Por isso que a gente sempre, né, sugere fazer atividades relaxantes e repousantes após o jantar para facilitar o início do sono. E ir para a cama, né, quando realmente você estiver, né, com sono. Então, quais são as estratégias, né, que a gente, né, faz para lidar com os horários de trabalho no trabalho turno? Aqui vocês estão vendo, né, uma figura que é clássica, né, ou seja, que são trabalhadores noturnos, trabalhadores de turnos, motorista de caminhão. No mundo inteiro, não estou falando só do Brasil, estou falando no mundo inteiro, a maioria dos acidentes relacionados a transportes, caminhão, ônibus, né, grandes, né, veículos, são em decorrência de que o condutor dormiu no volante. Ele dorme no volante exatamente porque ele está com distúrbios de sono relacionados ao trabalho. E aí a grande questão que todo mundo se faz é possível reduzir o sono para se adaptar ao trabalho em turnos? Né? A resposta é não. Então, as proposições, né, as pesquisas para tentar fazer isso, ou seja, reduzir a necessidade do sono, tem sido feita nos últimos 40 anos e todos os resultados são, não é possível. Todos os medicamentos que nós utilizamos para, né, dormir menos, para nos manter em vigília, eles têm uma ação a curto prazo, mas eles têm um grande malefício a médio e a longo prazo. É à toa que o setor militar nos Estados Unidos, que é o país que mais investe em pesquisa militar, se investigou muito para o desenvolvimento de substâncias químicas, de remédios que pudesse aumentar a vigília, manter os soldados em combates por muito tempo acordados. E nunca se conseguiu nada de qualidade, né? O que nós temos hoje são medicamentos que aumentam, né, a vigília, mas agudamente, por um dia, no máximo um dia e pouco, mas mesmo assim tem os efeitos colaterais, como, né, a redução da atenção, né, a deficiência psicomotora e etc. Então, por isso que a gente tem muitos acidentes, né, dos motoristas de caminhão.
E é claro que o trabalho em turno ele vai depender de várias coisas, não é só do sujeito em si, biologicamente, do seu relógio biológico. Vai depender de fatores sociais, como que nós chamamos de o valor social do tempo. O que é que eu estou chamando aqui do valor social? É o quanto que você valoriza, né, a sua vida em termos, né, do que você precisa. Então, muita gente vai trabalhar à noite, prefere trabalhar à noite, porque à noite você ganha mais se você está exercendo uma mesma função durante o dia. Você tem um adicional noturno. Então, quando a gente dá um plantão num pronto-socorro de 6 da manhã às 6 da tarde, é um valor. Dá um plantão de 6 da tarde às 6 da manhã, né, é um outro valor. Por quê? Porque você tem um adicional noturno. Isso é para qualquer profissão. Então, trabalhar à noite você ganha mais. Então, se você, né, é uma pessoa que valoriza ter, né, uma renda muito alta, é claro que você vai se interessar em trabalhar à noite, e isso pode, né, facilitar você se adaptar. A outra coisa é que o trabalho em turno, né, ele depende da vida familiar, da organização cotidiana que o indivíduo faz. Então, um indivíduo, né, que tem uma família, né, ou o indivíduo, né, que é solteiro, e claro, para a pessoa que é solteira, é mais fácil ele se adaptar ao trabalho em turno do que o indivíduo que tem uma família, porque, na verdade, quando eu trabalho em turno, o turno bagunça a minha vida social. A minha família não vai trabalhar no mesmos turnos do que eu, então você tem dificuldade, né, tem um conflito temporal entre os seus dias, os seus horários que você está acordado, que você está com o dia livre, né, e a sua família. Então, isso dificulta. A questão do gênero, né, também ele é importante, né, porque, claro, nós sabemos que ainda hoje, né, no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no Brasil isso é mais grave ainda, né, que as mulheres, né, além do trabalho, ela tem um terceiro trabalho, que é o trabalho doméstico, né, então, se as mulheres trabalhando em turnos ou trabalhando noturno, elas sofrem mais, né, do que os homens, principalmente porque, além do trabalho em turnos e noturno, prejudicar o sono, a ritmicidade, tem, além disso, o trabalho doméstico que piora. Então, o que é que a gente tem, né, hoje, que a gente sabe, né, do trabalho em turno, em termos de mecanismo, né, fisiopatológico e as consequências disso, né? É que, na verdade, a gente tem, né, o trabalho em turno, ele tem muitas alterações de doenças, tem mais doenças cardíacas, tem mais síndrome metabólicas, né? Tem mais infecções, a incidência de infecções em trabalhadores em turno, tem mais câncer. Aqui eu estou chamando a atenção de câncer de mama, porque, na verdade, a gente tem, né, trabalhos, né, mostrando que as enfermeiras que trabalham em turno têm 10 vezes mais incidências de câncer de mama, né, do que a população, que as mulheres, né, ou mesmo que são enfermeiras que não trabalham em turno. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde já mais ou menos definiu de que existe uma relação não tão rígida, mas existe sim uma relação entre trabalho em turnos que promovem distúrbios da ritmicidade circadiana e o desenvolvimento de câncer. Em modelos animais, quando a gente faz perturbação da ritmicidade circadiana, a gente prejudica e pode provocar formação de tumores. Então, a grande questão é saber quais são os mecanismos disso, até para a gente poder entender e saber o que está acontecendo. Aqui está um exemplo, né, isso aqui é uma monografia da Organização Mundial de Saúde, lançada, né, em 2010. Né, então, aqui eles fizeram, essa monografia é sobre, né, o que é risco de câncer, né, de fatores, né, de ser carcinogênico nos pintores, porque os pintores trabalham muito com solventes, esses solventes são inalados, eles entram em contato com a pele, né, e isso pode, né, gerar, né, lesões tumorais. Além disso, a gente também tem, né, os bombeiros, né, os bombeiros trabalham em ambientes de alta temperatura, também respiram, né, além de um ar com alta temperatura, muita substância tóxica em decorrência da combustão. Então, a incidência também de câncer em bombeiros são altas. E o outro são os trabalhadores noturnos, trabalhadores em turno, que aqui está representado por essa mulher. E aí, a conclusão dessa monografia para o trabalho em turno é que há uma evidência limitada em humanos de que
O trabalho em turno, que envolve, né, trabalho noturno, é carcinogênico, né? Em modelos animais, há evidência suficiente em modelos experimentais para que a luz durante a fase do escuro, né, dos animais, né, seja um fator carcinogênico. Então, em conclusão, né, a Organização Mundial de Saúde diz que o trabalho em turno que envolve alterações circadianas é provavelmente carcinogênico para humanos. Isso faz com que o trabalho em turno entre naquilo que nós chamamos de grupo 2A. Então, os elementos que provocam câncer, a gente fala, né, é grupo, né, 1A é certeza absoluta, né, como radiação ionizante, raio-x, etc. Isso a gente sabe que provoca câncer, certeza absoluta. 2A é aquilo que é quase certeza, não é certeza absoluta ainda, né? Então, veja que aqui, né, eu gosto de dizer que, em breve, né, nas grandes indústrias que têm trabalho em turno, vai ter uma placa. Trabalho em turno faz mal à saúde, trabalho em turno provoca câncer, né? A outra questão importante, né, outro distúrbios do sono relacionados, né, à alteração, né, momentânea, é o jet lag, né? Então, o jet lag ele vai ser definido pela Academia Americana de Medicina do Sono com os seguintes critérios, né? Então, primeiro, há uma existência de insônia, então tem insônia ou sonolência excessiva diurna, são os dois sintomas fundamentais, associadas com viagem em voo transmeridiano através de vários fusos horários. Então, aqui a gente tem aqui o exemplo, né, de um grupo de pessoas que estão aqui numa conferência, um está falando, os outros estão todos sonolentos, dormindo aqui, né, e essa, né, sonolência aqui dessas pessoas é exatamente o jet lag, né? Além disso, né, a gente leva em conta, né, de que o critério ali era a sonolência e a insônia, o critério A. Critério B, a existência de alterações nas funções diurnas, né, ou seja, a nossa capacidade de concentração, etc. Um mal-estar geral, sintomas somáticos, tais, esses clássicos, né, náusea, vômitos, outros sintomas gastrointestinais, né, principalmente no primeiro e segundo dia após a viagem. Para vocês verem, tem inclusive vídeos mostrando isso, né, o ex-presidente americano, o George W. Bush, né, seria, né, o filho, primeira vez que, quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele nunca tinha feito uma viagem para fora dos Estados Unidos. E aí a primeira viagem que ele fez como presidente americano foi para Tóquio, o Japão. Então, em Tóquio, ele chegou em Tóquio e foi dar uma conferência, né, já lá no primeiro dia que ele estava lá, conferência para a imprensa, né, para falar do que eles iam fazer discussão. Acho que na época era uma polêmica, né, sobre a questão do que o Japão não tem exército, né, e aí os Estados Unidos, o exército americano é que está lá, tem base americana, e era um problema sobre isso que havia protesto, né, da população, né, japonesa contra a presença, né, do exército americano, de base americana no território japonês. E aí ele foi lá, então, na hora, né, da conferência de imprensa, né, o que aconteceu? O, né, presidente americano, ele vomita, né? Ele simplesmente passa mal e vomita. Imagine a confusão que foi, né? Porque, claro, todos ficaram preocupados, né? Muita gente já levantaram na hipótese que ele tinha sido envenenado, tal, aquelas coisas todas, né, de, né, teoria da conspiração, mas, na verdade, era simplesmente, né, jet lag, né? Por causa, né, fez uma viagem, né, de 12 horas, né, e isso mudou totalmente, né, o seu ritmo e provocou esses sintomas. A outra questão, né, é que você precisa, para caracterizar e dar o diagnóstico, você precisa olhar se esse distúrbio de sono, se essa sonolência que o indivíduo tem durante o dia, ou a insônia, ou esse mal-estar, ela não é provocada por uma desordem do sono que o indivíduo já tenha, ou uma desordem neurológica ou mental que o indivíduo já tenha, ou por uma medicação ou qualquer outra substância que o indivíduo, né, tenha utilizado durante a viagem, tanto durante a viagem em si, como imediatamente após. Você tem também sempre que descartar essas outras questões.
Então, aqui eu vou mostrar, dar esse exemplo para vocês, né? Isso aqui é uma viagem que uma jovem brasileira, né, que ela sai do Brasil, né? Então, aqui a gente tem esse aqui em vermelho, né? É a meia-noite, né, no Brasil. Tá? Então, ela está aqui no Brasil, ela está usando, né, um actímetro, tá? Que ela vai sair lá de São Paulo, né? Então, ela sai aqui, diz que é meia-noite. Então, veja, ela estava indo dormir um pouquinho depois de meia-noite. Uma jovem, né? Ela tinha, na época, né, 23 anos de idade, né? E aqui, nesse dia, está marcado aqui, ela faz uma viagem, né? Ela vai para o outro lado do mundo, certo? Que aí, né, veja o que vai acontecer. Ela vai para a Tailândia, né? Então, o que ocorre? Ela está aqui, ela viaja a noite inteira. Veja que nesse dia aqui, ó, esses 2 dias aqui, é um dia maluco. Olha o pouquinho que ela dorme. É muito pouco, né? A viagem, porque ela sai de Brasília, vai para São Paulo a Santiago do Chile é que ela vai para a Tailândia. Mas, olha, a partir desse dia aqui, ó, é meia-noite, né, na Tailândia. Olha aqui, ó. Ela já está aqui, ó, nesses dias, dormindo um pouco depois da meia-noite. Então, ela já está dormindo aqui à noite na Tailândia e acordando cedo. Agora, é claro, isso é uma pessoa jovem. Ela foi na época que na Tailândia era verão, então ela foi mais ou menos, né, nesse período, em julho, o junho, julho, mais ou menos, então já era verão, né, na Tailândia. Lá tem praia, ela foi para a região de praia. Então, o que ela fazia era se expor à praia, ia para a praia, passeava, né, lá, e à noite, né, tinha interação com as pessoas. Então, a jovem, ela facilmente ela se ajustou muito rápido. Então, essa aqui não teve jet lag. Então, isso aqui, por que não teve jet lag? Porque ela teve um estímulo muito intenso do ambiente aonde ela foi. Tá? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Quais são os fatores que agravam, né, a jet lag? Né? Então, veja, aqui no caso, né, o número de fuso, quanto maior o número de fuso, quando a gente viaja para o Japão, agora nas Olimpíadas, algumas pessoas passaram mais mal, porque são muitos fusos. A direção do fuso é pior quando a gente viaja para o leste, é claro que isso aqui é até 6 horas, a partir de mais do que 6 horas, tanto faz a gente dizer que é leste ou oeste. Né? A habilidade do passageiro dormir durante o voo, né? Então, se você dorme bem no voo, você consegue dormir dentro daquele tubo, né, com menos oxigênio do que o necessário, né? Então, o que é que você ocorre? Você dorme bem, você vai, né, descansar. Agora, se você não dorme de jeito nenhum, você vai ter, além do problema da sincronização, o novo ciclo claro e escuro, a privação do sono, né? A viabilidade e a intensidade da pista temporal circadiana no local da chegada. Então, imagine, por exemplo, Natal, né? Se eu viajar de Natal, né, da cidade de Natal para, né, Londres, né, no final do ano, né, o que é que vai acontecer? Eu vou sair daqui com o sol nascendo às 5 horas da manhã, 5h30, e se pondo, né, lá para 5h30 também, 12 horas de claro, 12 horas de escuro, e a luz muito intensa, no nosso verão. Vou chegar em Londres, o sol vai nascer lá para as 10 da manhã, e vai ficar aquela luzinha meia não tão intensa, 3 horas da tarde, o sol já se pôs. Então, eu vou ter muita pouca hora de luz. Então, eu vou ter dificuldade de me ajustar quando eu viajo daqui para lá. Né? Se eu saio daqui, no caso do nosso verão, para o inverno. Porém, se eu sair de lá, do inverno de lá, para o verão daqui, eu me ajusto muito rápido, certo? Ao novo ciclo. E é claro que a gente sempre tem que levar em conta, né, as diferenças relacionadas às pessoas em relação à tolerância a esses ajustes circadianos. E a gente já sabe que essa tolerância ela muda conforme a idade. Os jovens são capazes de se ajustar muito mais rápido, enquanto que as pessoas de idade eles já têm um pouco mais de dificuldade. Pessoalmente, o que eu posso relatar é que antes eu não tinha problema nenhum. Hoje eu já tenho, né, alguns sintomas quando eu faço, né, voos transmeridianos. Qual é o tratamento, né, ou seja, o que você pode fazer para evitar ter esse mal-estar que nós chamamos de jet lag? Então, na verdade, o tratamento é você fazer um ajuste, né, de atrasar ou avançar, né, o seu ciclo sono e vigília,
gradualmente, ou seja, 1 hora mais ou menos por dia, né, em relação ao horário de dormir. Então, se você dorme meia-noite e você vai fazer um voo transmeridiano Natal-Europa, né, Natal-Paris, então você tem diferença de 4 horas, então o que você vai fazer é tentar, né, a cada dia, né, ir dormir 1 hora mais cedo. Porém, se for o inverso, se for de Paris para cá, você faz, né, o inverso. Também a melatonina ajuda muito, né, porque ela ajuda esse tratamento de adaptação, e também a luz intensa, né, no caso, você quer avançar, né, você faz luz intensa pela manhã, e se você quer atrasar, né, seu sono, você faz luz intensa, né, à noite. Aqui é um exemplo, né, real de um caso. Né, John, Opa, diga. perdão, no caso, por exemplo, se eu for daqui para os Estados Unidos eu acho que é 2 horas o meridiano de Greenwich mais cedo que aqui, digamos. Aí eu teria que, por exemplo, atrasar meu início de sono 1 hora cada dia, que eu estou Ah, voltando, digamos, no... veja bem, se você fosse, por exemplo, para a Flórida, né, o mesmo horário do Natal, né, mesmo horário de Brasília, né, se fosse, por exemplo, para Nova York, também é a mesma coisa, 3 horas, né? Mas se você, como você falou, bem, se fosse 2 horas, né? Aí 2 horas, né? Eu teria que ter 2 horas em relação ao Greenwich, porque nós estamos 3 horas, né? Atrasados em relação ao Greenwich, certo? Então, vamos imaginar o seguinte: eu estou aqui, né? Horário de Brasília. Se eu quero ir para o Greenwich, são 3 horas de diferença. Então lá é mais cedo do que a gente. Então nós estamos lá mais tarde. Então, o que eu preciso fazer, né, assim, nós demoramos mais. Então, quando eu chegar lá, né, eu vou chegar lá com o horário deles mais cedo do que eu. Então, o que eu tenho que fazer neste caso é avançar o meu relógio. Este caso aqui, ó, esse que eu vou mostrar para vocês. Aqui é Natal, certo? Então, esse aqui é um empresário aqui do Rio Grande do Norte. Então, ele me procurou, isso é um caso real, ele me procurou dizendo o seguinte: olha, professor John, eu vou fazer uma viagem, né, tal, eu vou sair daqui, né, e vou fazer negócio em Oslo, na Noruega, né? Então ele ia pegar um voo, né, de Natal, tinha um charter que ia direto para Copenhague. Eu não tenho certeza se ele trocava de voo em Lisboa ou não, mas a primeira parada dele aqui nos países nórdicos era Copenhague, de Copenhague, né, ele ia para Oslo, na Noruega, que é bem próximo aqui, né? Esses aqui são tudo uns países muito pequenos, né? Então, ele me procurou com a seguinte informação: olha, o ano passado eu fui para lá, eu faço negócio, e quando eu fui eu passei muito mal. Nós tínhamos 2 reuniões, as 2 reuniões eu estava muito cansado, incapaz de raciocinar, com dificuldade, inclusive, de interpretar, entender eles falando inglês comigo, e eu não consegui fazer negócio. E, né, ele, por acaso, leu alguma coisa sobre jet lag, e ele achou que esse mal-estar, essa dificuldade dele, né, era por causa disso, né? Então, ele me procurou porque fizeram a indicação, olha, fale, né, com o Dr. John, que ele pode, né, lhe orientar. Então, veja, a diferença, né, era grande daqui para cá, né? Então, o que a gente fez, né, ele fazia um voo gigante, né, mas o que a gente fez foi tentar adiantar o máximo possível. Então, a ideia era, como a diferença era de 5 horas, é tentar iniciar, né, o sono dele mais cedo. Então, veja, aqui foi quando começou, né, a orientação para ele. Então, 5 dias antes, tá, ele tomou, por exemplo, melatonina, né, às 8 horas da noite. Né? Ele acostumado, né, a ir dormir, né, próximo, né, de meia-noite. Então, você vai tomar, né? Então, eu estou colocando para ele tomar melatonina 4 horas antes dele começar o sono, aqui, certo? E assim, e tente dormir mais cedo, né? Ele tomou, no dia seguinte, ele já tomou a melatonina às 19 horas. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou dando, né, uma carga grande de melatonina para ele, né, como se eu estivesse fazendo a pineal dele e liberando a melatonina vai para a circulação, vai chegar lá no núcleo supraquiasmático e diz, olha, já está na hora de dormir.
E aí ele já dorme mais cedo. No terceiro dia, olha, ele já tomou a melatonina às 6 da tarde. Né? 2 dias antes, ele já vai tomar, né, às 5 da tarde. Um dia antes da viagem, ele vai viajar à noite aqui, ele já tomou às 4 da tarde. Aí ele entra no avião, né? Aí aqui vocês estão vendo que ele está sem um registro nesse dia. É porque aqui, na hora dele embarcar, né, o voo dele saía de Natal, Fortaleza e tal. Aí, na saída de Natal, para passar o actímetro, ele tem uma placa metálica aqui embaixo, e aí ele apita, né, na hora de passar ali pela segurança, né, a segurança ali na imigração, ele tirou e esqueceu de botar. Então, ele passou o voo todinho com o actímetro desligado, né, sem conexão, só foi colocá-lo lá quando ele, né, chegou lá em Oslo. Olha, veja o que aconteceu. Então, aqui, né, era o horário, né, do início, né, da atividade dele. Veja que aqui é quando ele já fez a viagem dele. Olha, veja que ele já viajou, quando ele começou a viagem, olha o início da atividade dele. É viagem espontânea, acordando e dormindo. Então, ele conseguiu fazer gradualmente né, aqui no caso, um avanço, né, ele estava indo dormir aqui, meia-noite para a gente, e aqui, olha, ele está indo dormir, que para o nosso horário era lá, né, às 5 da tarde. Né? Ele avançou bastante, e com isso, né, o relato dele foi um relato espetacular, dizendo, olha, para mim eu me senti super bem, foi ótimo, fiz negócio e tal. Então, veja, na verdade, o tratamento, no caso, é puramente preventivo para ele não passar mal. Ele não passar mal, ele poder fazer as coisas dele tranquilo. Né? É claro que para voltar para Natal, aí é já mais tranquilo. Né? Aí você já nem precisa mais usar a melatonina, que é mais fácil ele adaptar. Ele vinha também para cá, já vinha para casa, tal. Então, ele já não precisou de tratamento aqui, mas ele precisou aqui. Certo? Então, basicamente, o tratamento foi, né, para cá, para esses dias. Às vezes, né, neste caso aqui, eu não orientei ele a tomar nesses dias, né? Porque aí eu ia vendo como é que você se sente. Se você achar dificuldade de dormir, tiver algum problema, você toma lá no horário da viagem. Aí ele ia tomar aqui, né, aqui ficar tomando 4 horas da tarde no nosso horário, né, e lá, né, já era, né, bastante à noite. Mas ele mesmo disse que não sentiu nada, estava super bem, conseguiu dormir bem, né, e aí então ele não precisou tomar. Isso se ele fosse aqui. Agora, isso porque ele foi para, né, a viagem foi no sentido oeste. Agora, se a viagem for no sentido oeste, né, fosse para cá, né? Então, fosse eu sair aqui de Natal e fosse aqui para a Califórnia. Vamos dizer que um de vocês, né, gosta muito de surf e vai querer assistir à decisão do Campeonato Mundial de Surf, né, onde, né, o Ítalo, né, e o Medina estão na frente. Né? Infelizmente, o Medina está na frente, né? Está em primeiro lugar no ranking do Campeonato Mundial, mas o Ítalo está em segundo. Então, vai ter a disputa. Eles vão disputar a primeira em breve aqui no México, e depois vai ter uma rodada aqui no México, e o último, né, que é a decisão final, aqui na Califórnia. Então, veja, de Natal para a Califórnia são 5 horas. Só que você vai, né, além de assistir lá, né, o surf vai ser divertido, mas antes você é convidado, porque você tem um amigo, um colega que vai, né, é convidado para dar uma aula lá, né, no curso de medicina da Universidade da Califórnia. E essa aula, conforme o aluno da turma, aqui de cronobiologia de saúde que vai, né, vai dar essa aula, pode ser que se ele der uma boa aula, pode ser que ele seja convidado para ir fazer residência lá. Então, veja, ele precisa dar uma boa aula. E aí ele vai chegar lá de noite, de manhã cedo, ele vai dar essa aula. Então, ele precisa estar muito atento. Então, aqui no caso, olha, eu avancei o sono para ir para o leste. Agora eu vou para o oeste. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa, só que em vez de avançar o sono, eu vou atrasar. Eu vou tomar melatonina cada vez mais tarde. Nesse sentido aqui. E aí, em vez de eu dormir mais tarde. Porque quando eu chegar lá, né, eu preciso sentir sono e estar bem acordado, né, bem mais tarde do que eu estou aqui em Natal, certo? Então, você usa as duas estratégias, certo? Não, o Medina não vai participar do México.
né? Porque ele não se vacinou, né? Olha aqui, malandro, né? Não se vacinou, então por isso que ele não vai participar. Mas ele vai dar tempo ele se vacinar e ir, né, participar do lá da Califórnia, porque o México é agora, imediato, mas na Califórnia vai dar tempo. Ok. Então, deixa aqui eu beber um golinho d'água. Então, ficou claro ali como é a questão, né, das orientações para jet lag, né? Então, agora tem outro grupo, é o que nós chamamos, né, de distúrbios relacionados a alterações da fase, né, a fase anormal, que é acima do avanço ou acima do atraso. Então, nesse diagrama aqui, o que a gente tem? Eu tenho aqui dia, noite e dia. Então, essa aqui é a típica fase do sono. Então, o sono ele começa aqui já dentro, a gente fica vigia durante o dia, durante a parte da noite, então aqui lá próximo, né, de meia-noite, a gente dorme e acorda aqui antes, né, ou durante o nascer do sol, tal, mais ou menos isso. Então, isso aqui é uma fase mais ou menos típica. A fase avançada é quando o início do sono inicia muito cedo, muito precoce. E aqui, né, também termina muito precoce. E a fase atrasada, né, aqui, ó, o início do sono é muito tarde e o acordar também é muito tarde. Aí alguém pode fazer a seguinte pergunta: bem, mas isso é cronotipo? É mais ou menos como cronotipo. Só que aqui no caso, quando eu chamo desordem do sono da fase avançada, é porque isso aqui está prejudicando. Então, isso aqui é como se fosse um matutino ultra, né, extremo. Né? Então, neste caso, é o sujeito que vai dormir muito cedo e acorda muito cedo. Isso aqui é raro acontecer, mas acontece. Isso aqui, o que tem sido relatado em alguns casos familiares. Inclusive, já tem, né, a identificação de alguns genes relacionados que promovem, né, esse avanço de fase. Aqui, o tal, ou seja, o período circadiano desses pacientes que têm a fase avançada, ele é muito rápido. Eu nunca vi, né, um paciente com síndrome de avanço de fase, né, na minha vida, né, mas tem vários relatos clínicos, né, desses casos. Aqui, na fase atrasada do sono, o indivíduo vai dormir muito tarde, né, ele está com o relógio, né, totalmente, né, atrasado. Então, o que ocorre aqui no caso? Esse paciente aqui, geralmente, são adolescentes, são jovens, isso aqui é comum em adolescente, ele procura, né, aqui no profissional médico para dizer o seguinte: olha, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de dormir. Mas, na verdade, o que ele é porque ele vai dormir aqui, né, próximo lá de meia-noite, só consegue pegar no sono às 2, 3 horas da manhã, e aí ele tem que acordar aqui cedo, porque ele tem que ir para a escola ou, né, para o trabalho. E aí ele passa o dia sonolento, porque ele acabou dormindo um pouco. Mas, na verdade, o problema dele é isso aqui: atraso de fase, não é insônia. Então, essa síndrome da atraso de fase, a gente sempre tem que fazer, né, ver se isso, quando o paciente vem com a queixa de insônia, a gente tem que olhar se isso não é um problema da síndrome de atraso de fase, principalmente se for jovem, né, adolescente. Aqui eu tenho, né, 2 exemplos, né, um paciente com fase típica do sono, que é isso aqui é de um jovem, né, veja aqui, olha, isso aqui é 6 horas da manhã, né, aqui essa linha, aqui é 18, esse paciente, né, esse jovem, ele vai dormir aproximadamente, né, lá entre 11 e meia-noite e acorda, né, próximo de 6, 6 e meia, todos os dias com padrão, né, bastante, né, muito regular. Né? Então, veja que a fase, né, é estável. Já esse outro sujeito aqui, olha, veja o que aqui, olha o horário que ele vai dormir, olha o octograma dele. Acorda aqui às 6 horas da manhã, teve um grande cochilo aqui, logo depois do meio-dia. Olha que hora aqui, ó. Isso aqui é meia-noite, aqui é 6 horas, isso aqui é 3 horas da manhã. Ele foi dormir aqui nesse dia às 3, aqui nesse dia às 2, aqui é 4, 2, aqui 4, 2. Veja, ele dorme muito tarde. E, olha, ele está levantando muito cedo. Por que ele levanta muito cedo? Provavelmente por causa do trabalho, né, ou por causa do estudo. Agora, se vocês forem olhar, isso aqui é um cochilo grande que ele faz, outro cochilo, outro cochilo, outro cochilo. Por que ele faz esse cochilo? Para compensar, porque ele dorme pouco. O sono dele está muito atrasado, então ele está indo dormir muito tarde, mas tem que acordar cedo por causa do trabalho ou do estudo. E aí, durante, né, meio-dia, ele acaba
ainda tendo sonolência e dorme muito, faz cochilo aqui de 2 horas, 1h30, né? O que não seria regulamentado para ele, não seria orientado. E aí, para você fazer esse diagnóstico, né, a gente já falou, nós já discutimos na aula anterior de cronobiologia humana, a gente usa o quê? O diário de sono, tá? Isso é importante. Se você for usar o diário de sono, a gente sugere, né, usar o diário de sono lá para os 14 dias, né, a actimetria, né, 7 a 14 dias, né, o ideal. Também é importante a gente fazer o cronotipo para a gente ver a preferência do sujeito e tal. E, é claro, né, a síndrome do atraso de fase, ela é importante, tanto a síndrome de atraso de fase como a síndrome de avanço de fase, para ser pensado como diagnóstico diferencial do paciente que chega de insônia. Porque aqui a insônia, né, é terapia comportamental, às vezes você faz uma insônia aguda, você pode fazer um hipnótico de curta duração, por poucos dias, e no caso da síndrome de atraso, a síndrome de avanço, a cronoterapia, a melatonina vai ser, né, útil nesses 2 casos. Então, aqui essa tabela, ela mostra exatamente aqui as 2 síndromes, né, a síndrome de avanço, de atraso e a síndrome de avanço, aqui o horário mais ou menos do indivíduo ir para a cama, a população que é afetada e o tratamento típico que a gente faz. Então, na síndrome de atraso de fase, né, geralmente o indivíduo vai, né, relata que ele está indo para a cama e acorda de uma forma muito atrasada. Ele vai para a cama lá para próximo de entre 2 e 6 horas da manhã, então é bastante tarde, e ele acorda de 10 às 13. Né? É claro que quando às vezes ele está trabalhando ou ele tem estudo, ele vai dizer que acorda cedo, mas aí você tem que ver como é que ele está acordando no final de semana, isso é importante. E aqui a população que é mais afetada, né, acima de atraso, é principalmente em adolescentes, então fique atento, né, quando um jovem, né, procurar vocês no consultório e tiver como queixa principal insônia, pense, né, que isso possa ser um síndrome de atraso de fase, tá? O tratamento, basicamente, é melatonina, né, de 5 a 10 miligramas, né? E pode, no caso, para você ajustar, você faz 5 horas antes de dormir, né? Você faz, né, uma coisa bem para avançar, né, porque o sono está atrasado. A luz, né, luz pela manhã e a luz de alta, né, intensidade, de 10, né, lux aproximadamente. Aí a gente pode usar, né, equipamentos, né? Por exemplo, tem equipamentos de emissão de luz, né, que é tipo como se fosse esse sistema, né, que a gente coloca para ver radiografia ou tomografia. Né? Então, você coloca isso, por exemplo, o indivíduo está na hora de tomar o café da manhã, ele está tomando café, né, e está se expondo àquela luz. Aqui em Natal, né, sempre quando tem casos, né, que para avaliar e para fazer a luz pela manhã cedo, que eu sugiro, quando é possível, é claro, eu sugiro, né, aos adolescentes a fazer um passeio na praia. Além de ser agradável, além de ter aquela questão do mar, que acalma tudo, olha essa luz que nós temos aqui refletindo no mar, melhor coisa que tem, né, que é a terapia por luz, que a gente chama de bright light. Então, também a parte comportamental, né, que é atrasar o início para ir para a cama progressivamente, né, no caso, na verdade aqui não é atrasar, é isso, né, você vai avançar, né, o horário de ir para a cama. Tá? A síndrome de avanço, né, você vai para a cama muito cedo, geralmente aqui imagina, você ir para a cama às 6 horas da tarde, você sentir sono às 6 horas da tarde. E aí, quando dá 2 horas, você já desperta. E aí você desperta e todo da casa está dormindo e você chega, né, o paciente diz para você, olha, doutor, eu tenho insônia. Eu acordo muito cedo e não consigo voltar a dormir. Aí você vai fazer a história dele, sim. Que hora você vai dormir? 6 horas da tarde. Ou seja, ele dorme 6 horas da tarde, são 6 horas, mais 2, 8 horas. Então, ele dorme 8 horas, já dormiu o suficiente. Então, ele não tem insônia, que ele está com um síndrome de avanço. E aí você precisa, né, avançar, né, atrasar o sono dele. Essa é uma condição mais rara. Né? Tratamento é o inverso, né? Luz à noite, né? A melatonina pela manhã ela não tem muita eficaz, né? Existe ainda, né, uma polêmica sobre por que a melatonina pela manhã não provoca, né, o atraso do sono, né? Mas tem estudo ainda em andamento e a gente não sabe bem por quê. Pode ser por causa da presença da luz, por causa da meia-vida, da melatonina e etc.
E aí, naquela condição que a gente chama, né, a síndrome, né, do ciclo sono-vigília não 24 horas. É igual, né, aquele jovem, né, de 14 anos que nós vimos, né, no caso clínico, inclusive foi discutido lá na nossa avaliação. Aqui são 3 actogramas diferentes de pessoas, de pacientes. Isso aqui são pacientes. Isso aqui é daquele jovem, isso aqui é de um paciente que tem deficiência visual, né, é um paciente inglês, isso aqui é um paciente americano, né, que ele tem deficiência visual total, né, e olha, ele está em livre curso. Isso aqui é um jovem, adolescente que está em livre curso. Isso aqui é um outro, né, deficiente visual total. O que a gente sabe é que os pacientes que são cegos, pacientes depressivos e alguns pacientes que têm neurodegeneração, Alzheimer, Parkinson, né, alguns distúrbios, né, esclerose lateral, eles podem, né, desenvolver. O que a gente tem, né, informação na literatura, pelo menos era o que estava classicamente na literatura, principalmente pelos estudos feitos na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, ficou definido que entre mais ou menos 50% dos cegos totais, aqueles que não têm nenhuma capacidade de detectar a luz, eles apresentam distúrbios de sono e ficam em livre curso. E desses, né, 70% se queixam de algum distúrbio de sono, né, porque além de eles estarem em livre curso, eles podem, né, outros desenvolvem ritmos de uma forma irregular ou padrão não circadiano. Né? Então, esse, né, o que ocorre. Porém, né, e aí, assim, quando a gente vai, né, ver o que esses pacientes, né, se queixam, né, aqui, né, é uma situação de um paciente cego aqui em Natal. Né? Veja, aqui tá aqui os dias, é o octograma, isso aqui é a atividade, essa faixa, aqui está amarelo é o dia, onde está aqui escuro, né, escuro. Então, veja, isso aqui é um paciente cego total, aqui em Natal. Isso aqui é trabalho nosso, né, de uma aluna minha de mestrado, ela defende o mestrado agora, né, até no final do mês. Então, veja, a atividade desse sujeito acorda sempre aqui no mesmo horário. Veja que esse sujeito aqui tem um ritmo bastante regular. Então, como é que ele regulariza o sono? Né? A nossa hipótese é que ele regulariza porque, embora ele não tenha a capacidade de detectar luz e se ajustar ao claro e escuro, mas em Natal, né, você tem uma diferença não de temperatura tão alta, mas de sensação térmica tão alta. Quando você conversa com eles, com essas pessoas, com os sujeitos que são cegos totais aqui em Natal, todos na hora eles dizem. A gente pergunta, como é que você sabe diferenciar quando é dia e noite? Ele vai dizer, claro que eu sei, dia está quente e a noite está mais fresco. Ele diz claramente isso. Eu sei quando anoitece, quando a temperatura muda. E ele mesmo também diz, olha, o ruído em casa é diferente de dia e de noite. E os cegos que nós estudamos aqui em Natal, todos trabalhavam, tal. Agora, por outro lado, alguns pacientes cegos, esse aqui é um deles, né, ele está com um ritmo sincronizado, mas, olha, a fase dele está muito atrasada. Olha, veja aqui, ó, aqui é 6 horas da manhã, esse paciente aqui, ele só acorda, né, aqui, ó, próximo, né, de meia-noite, meio-dia, e fica boa parte da noite aqui acordado. Esse aqui é um paciente que ele, inclusive, ele é casado com uma outra pessoa também que são cegos, os dois, é um casal de cegos, e eles têm esse padrão, né? Dormem, né, até tarde, passam a noite aqui, para eles, inclusive, né, nós visitamos, né, as residências dele, boa parte deles, quando estão em casa sozinhos, né, eles estão ou durante o dia ou à noite, né, tanto faz, para eles a luz não é o importante. Então, esse casal aqui, o importante deles, ó, ele mantém uma regularidade, embora ele tenha, né, uma fase, né, atrasada, né, da atividade dele. Né? Mas para ele não tem problema nenhum, ele consegue se ajustar bem. Professor, E, pode falar, depois eu falo. Quem fala depois de mim? Tá certo. Sou eu, Matheus. As pessoas cegas, então, elas não teriam uma dificuldade ao mudar de fuso horário, viagens longas? não, tem dificuldade. Eles têm mais dificuldade do que os outros não cegos, certo? Tá? Porque eles têm mais dificuldade de se ajustar ao novo ciclo.
o estímulo da luz para tentar se ajustar? Isso, entendeu? Ok, certo. Professor, agora que Joélia perguntou isso, eu tenho outra pergunta. Se esses cegos eles estiverem viajando para um local em que a variação térmica seja muito pequena do dia e da noite, eles vão demorar ainda mais, né? Eles vão demorar ainda mais. Então, assim, quando a gente começamos o nosso trabalho, né, que já em 2019, né, e a gente, né, em contato com o pessoal da Inglaterra, que é o que mais estudou, disseram, John, isso já está muito claro, né? Vocês vão encontrar metade dos sujeitos cegos em livre curso. Nós não encontramos nenhum dos nossos, né, sujeitos cegos tinha um ritmo assim, em livre curso. Todos tinham um ritmo mais ou menos ajustado. Um pouquinho irregular, mas todos ajustados. Dos que a gente fez, nós registramos em 24, né? Tem aqui em Natal 300 e poucos cegos cadastrados, né, totais, né, no Rio Grande do Norte. Nós fizemos, né, 10% e não encontramos nenhum. Isso de várias idades. Né, e, inclusive, com pacientes que têm cegueiras desde nascença, com cegueira depois que tiveram lesão. Né? É claro, mas todos fazem alguma coisa. Mas, é claro, quando você vai pensar no indivíduo que é cego lá na Inglaterra, né, a questão do fotoperíodo, ou seja, do claro escuro lá, ele é diferente. Nos Estados Unidos, que foi em Boston, em Oregon, também é diferente. Durante o inverno tem uma variação pequena, né, da luz, né, pouca luz. Durante, né, o verão é pouco escuro. Então, isso dificulta ajustar a sincronização. Para a gente, não, ela é muito estável. E tem mais uma coisa que a gente achou, né, bastante interessante nesses pacientes cegos aqui em Natal. Vocês sabem que eles, né, eu fiquei impressionado, mudou inclusive o meu olhar sobre as pessoas cegas hoje. Eles sabem as horas. Como que eles sabem as horas? Por causa do celular. Eles falam com o celular. Eles usam o WhatsApp. Né? Eu mandava mensagem de texto para eles, né? Na verdade, a orientanda de mestrado mandava todo dia, né? De manhã mandava mensagem. Não esquecer de anotar o horário que acordou. E aí, eles, né, ouvem, na hora que chega a mensagem, eles mandam o celular ler a mensagem e ele responde, né, digitando, ou responde por fala. Eles chamam o Uber. Então, para a gente, né, que diz que o celular é algo que atrapalha o sono, para eles, o celular é algo que ajuda muito. Não atrapalha por causa que não tem luz para eles, mas eles falam, eles vivem com o celular, sabem tudo o que está acontecendo. Né? Nos horários, pelo celular, né, porque eles conseguem tudo transformar em sinal sonoro. Professor, eles, inclusive, diga. Eu tenho outra pergunta, rapidinho. Sobre aquele paciente cego que você mostrou, que ele e a esposa estão acordados que eles estão acordados de noite. Ele trabalha à noite, nesse caso, e ela também? Como é que é? Pois é, né? Aí, na verdade, esses dois, né? Aí, no caso, é porque foi durante a pandemia, entendeu? Eles estão assim por causa da pandemia, então eles estão em casa. Né? Eles estão fazendo trabalho em casa. Agora, você já imaginou eles fazendo trabalho remoto em casa? O computador deles fala com eles, entendeu? Eu fico impressionado. Ele visita, né, um web, né, e lê. Né? Nem todos ele consegue, entendeu? Claro, não é tão fácil como a gente, mas ele trabalha de casa. Né? Por incrível que pareça, ele está agora fazendo atividade, né, remota. Né? Então, eles estão em casa, por isso, né, que eles estão desse jeito. Mas ele mesmo disse, olha, agora, né, nós mudamos. Ele diz, olha, eu estou acordando muito tarde. Você vai ver, doutor, que eu estou acordando muito tarde. Eu e minha esposa estamos desse jeito. Né, porque a gente não tem um compromisso de ir pelo horário. Então, eles estão usando, né, a loja, mas eles se ajustam. Certo? Então, eles dizem que não tem nada de interessante muito cedo, então eles preferem ficar acordados até tarde. E aí um ajusta o outro, né? Então, assim, a outra, né, a questão dos distúrbios do ciclo sono-vigília é o que nós chamamos do ciclo sono-vigília irregular. Então, vejamos aqui, ó, esse caso aqui. Ó. Esse caso, assim, qual é o horário que esse indivíduo dorme?
e acorda. Não dá. Cada dia ele está dormindo e acordando num horário diferente. Então, isso aqui é um padrão que a gente chama irregular. Não tem, né, ritmo nenhum. Isso é a coisa mais bagunçada que tem. E esse caso, né, eles vai às queixas desse paciente, quando ele procura a gente, ele diz que tem muita insônia e tem sonolência diurna. Então, ele diz, olha, eu tenho uma vontade louca de dormir, mas na hora que eu vou para a cama à noite não consigo, e aquela confusão toda. E isso é comum, né, em 3 condições, é muito comum em 3 condições. O primeiro são em crianças com retardo mental, né, grave. Né? São aquelas crianças que têm, né, lesões, né, durante o parto, né, ou tem lesões metabólicas que a gente não descobre, né, muito cedo e acaba tendo lesões graves do sistema nervoso central. Né? Então, isso gera, né, um retardo mental, não só o retardo da capacidade de interagir socialmente, né, com o mundo, né, mas também você acaba tendo várias lesões de várias áreas neuronais, vários centros neuronais, né? E aí isso, o próprio núcleo, a região que controla a ritmicidade circadiana, a indução do sono e da vigília, estão danificados. E aí, então, tem dificuldade, né, de se ajustar. Isso para criança. Para idoso, é mais comum nos pacientes que apresentam demência. Então, qualquer distúrbio neurológico que gere a demência, ou seja, que gere a interação social, aí o paciente ele tende a ficar mais tempo em casa, recolhido, ele se expõe menos à luz, tal, ele tende a ter esse ritmo. E, às vezes, né, pode acontecer, isso aqui é um exemplo disso, é um jovem que é vespertino extremo. E aí, o que ocorre? Pela questão dele estar estudando, trabalhando, principalmente está estudando, porque ele é jovem, né, ele tende a querer acordar cedo por causa, nesses dias aqui, ó, ele vai dormir aqui, ó, ele dormiu nesse dia aqui lá para as 4 horas, acordou aqui 6, 6h30 e ficou ativo aqui durante o dia. Aqui mais cedo, mas aí ele já bagunçou, já fez um cochilo gigante aqui, e aí fica com um ritmo totalmente irregular, ele não consegue regular de jeito nenhum. Porque há o conflito entre a vespertinidade dele, ou seja, o sono dele está muito atrasado, o relógio biológico, o horário da escola ou do trabalho, isso bagunça, o ritmo não consegue se ajustar a nada, fica com um padrão totalmente irregular. Né? Então, isso é uma coisa também que pode acontecer em jovens, né, quando são vespertinos extremos. Por isso que, naquela questão, a ritmicidade, né, foi considerada. Professor, aí se um paciente assim tomasse melatonina por 2 meses, quando ele parasse de tomar, ele não ia querer voltar ao que ele era antes, não? Isso. Então, isso é que vamos já falar. Então, qual é o tratamento aí no caso? Né? Primeiro, ele vai ter que ter atividade regular, a luminosidade, ele tem que se expor. Aí, veja, aí eu estou falando, por exemplo, dos pacientes. Né? Primeiro, vou falar dos 2 casos de pacientes, né? As crianças que têm deficiência, têm retardo mental, e idosos que têm, né, demência. Então, tanto a criança que tem retardo mental como o idoso, a gente tem que colocar que o cuidador, né, pode ser o familiar ou um cuidador profissional, ajuste ele para ter atividade física regular, porque a atividade física vai fazer retroalimentação e ajustar o relógio biológico, aumentar a luminosidade e a atividade física durante o dia, para ajustar ele ter atividade maior durante o dia e ter sono à noite, tentar evitar que ele tenha cochilos longos durante o dia, principalmente, né, para quando você tem deficiência com interação social, então você tem que ter coisas ali que estimulem ele ficar acordado, isso para os pacientes. E, né, melatonina, às vezes melatonina. Então, às vezes, o indivíduo que tem demência, o indivíduo que tem Alzheimer, ele está, às vezes, agitado, né, e você dá a melatonina. Então, você ajusta o ritmo dele. Se ajustar o ritmo dele, já melhora. Hoje, por exemplo, a gente já sabe, melatonina, por exemplo, a gente usa, inclusive, né, quando você tem surto psicótico, nesses pacientes, a melatonina tem um efeito bastante grande. Para esse caso aqui, como esse jovem, a mesma coisa, e a melatonina. Aí, ó, ele pode se ajustar parcialmente, melhora o ajuste, às vezes não ajusta total, mas se ajustar parcialmente já é uma grande coisa. Aí a pergunta é, e se depois eu tiro a melatonina, ele pode voltar? Pode, voltar totalmente. Então, né, às vezes a gente tem que fazer, né, uma estratégia, né, de fazer a seguinte coisa, você trata com melatonina, faz a regulação do horário do paciente,
aí passa 3 meses usando melatonina, tira a melatonina 1 mês, aí o paciente começou a bagunçar, você põe melatonina de novo, e assim você faz. O ideal é você ir fazendo essa estratégia, né? Não ficar constantemente. Às vezes, alguns pacientes precisam usar melatonina por muito tempo para ter esse ajuste. Certo? Porque qual é o objetivo de você, né, não usar melatonina constante? Né? Porque se você usa exogenamente, o mecanismo de retroalimentação, ela pode induzir a diminuição da produção da melatonina pela pineal. Aí você diminui a melatonina endógena. Né? Isso já é um problema. Então, por isso que você tem que ter esse cuidado, né, de estar manipulando. Né? Às vezes, trata, tira o tratamento um pouquinho, volta, né, quando você precisa fazer por muito tempo. Ok? E aí tem, né, essa palavra que hoje a gente usa, né, que é chronodisruption, né, que na verdade é quando o ritmo, né, ele está totalmente, né, bagunçado. Né, você perde, né, a ritmicidade circadiana, como aqui, né, a gente está perdendo, né, a questão espacial. Né, você tem a confusão no espaço, mas você pode também ter problemas, né, temporais. Né. Então, essa que nós chamamos de disrupção, a quebra, né, ou a descontinuação, né, da ritmicidade circadiana, né, é a quebra dessa continuidade. Então, isso é o que a gente, né, hoje, né, tem olhado com bastante atenção e hoje é uma coisa fundamental na área de saúde. Né? Por quê? Porque eu tenho aquilo que eu chamo de organização temporal interna, que é a minha relação dos meus ritmos. Eu sei que a secreção do hormônio de crescimento tem uma relação temporal com a fase, né, do sono de ondas lentas. Né? Eu sei que, por exemplo, os ritmos de cortisol ele se antecipa, né, ao despertar. Eu tenho uma organização temporal externa, que é a minha relação, né, do meu ritmo biológico, né, com, né, o ciclo claro-escuro, com a variação de temperatura, e aquilo que eu chamo de organização temporal social, que são as organizações, né, do meu horário de trabalho, né, do meu horário, né, de estudar e etc., que tem a ver com a nossa ritmicidade também. E aí, quais são essas consequências dos distúrbios, né, da ritmicidade, neste caso? Né, da questão, né, do trabalho em turno, né, do indivíduo que tem deficiência visual, ou que é muito jovem, ou indivíduo que tem uma deficiência mental, que fica, né, totalmente arrítmico. Né? O que a gente olha é o seguinte: se eu tenho aqui um ritmo, né, que é o meu ritmo bonitinho, o que é que eu vou ter, né, da quebra do meu ritmo? A amplitude do meu ritmo pode diminuir, né? Então, essa diminuição da minha amplitude, né, pode ser uma resposta de uma adaptação à mudança, né, do trabalho, né, do jet lag, né, ou da síndrome de atraso de fase. E é claro que, se isso se prolonga, né, isso pode gerar, né, aquilo que nós vamos chamar uma doença. Né? Pode ter consequências, porque eu posso estar quebrando, né, minha ordem temporal interna. Aqui, né, no caso, a gente tem um caso, né, é um registro de atividade. O que eu quero, né, chamar a atenção de vocês, assim, o que é que vocês viram de diferença nesses 2 ectogramas aqui? Vocês conseguem ver alguma coisa, né, interessante que chama a atenção nesse ectograma e nesse ectograma aqui? O que é que tem? O nível de aqui? atividade, professor? Nível de atividade. Aí, quem é o que tem mais atividade? É esse ou é esse? Esse aqui? Sim. Tem mais atividade. O que mais? Aí você está falando de amplitude. E essa atividade também no horário que ele devia estar dormindo. Né? Ele tem muitos pontos na hora de dormir. Isso. Então, aqui, ó, ele tem... o sono dele está fragmentado. Ele tem aqui muito despertares aqui durante, né, o dia, aqui à noite. Ó, você está vendo? Percebe? Então, na verdade, ele tem essas atividades aqui dentro. Tá? Então, aqui, não é que esse aqui tenha mais atividade do que esse, é só por causa da amplitude aqui. Então, aqui eu estou vendo, esse aqui, ó, tem atividade aqui à noite. Agora, esse aqui, olha, veja, o que ocorre? Olha, a atividade à noite é quase zero, não tem nada, ele dorme bem.
Percebe? E qual a diferença desse aqui e outra para esse aqui? Tem mais uma diferença legal aí. Quem é que encontra aí? Vocês estão vendo que esse aqui tem um pico de atividade aqui, ó, de manhã cedo, tem esse pico, tem aqui final da tarde, tem esse aqui, tem outro pico aqui de atividade, aqui, 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 aqui também. Percebem? Então, na verdade, esse aqui é um exemplo, pessoal, esse aqui sou eu, registro meu, tá? Então, esse aqui é um registro meu. Eu não coloquei para não dizer que isso aqui, para não induzir vocês, né? Mas esse aqui foi um primeiro momento, eu registrando aqui mesmo. Eu vi que eu estava dormindo muito ruim. Professor? E, pode estar relacionado com atividade física também, né? Ou não? isso. Então, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é eu pedalando. Percebe? Porque, na verdade, como o actímetro está aqui no braço, eu estou na bicicleta segurando o guidão, e aí eu pedalando, e aí vibra muito o braço. Aí ele detecta muita atividade, olha. Então, isso aqui é as pedaladas que eu estou dando. Então, quando eu fiz exercício, é porque aqui o registro não está completo, né? Mas eu faço exercício, né? Melhora o sono. Veja que, inclusive, eu dormi aqui um pouco, aqui que é meia-noite, né? Veja que eu estou dormindo aqui um pouco antes da meia-noite, tranquilo, né? E durmo bem. Porque eu estou ajustando o meu ritmo pela minha atividade, que eu estou me expondo. Olha, se eu estou fazendo aqui pedalada aqui, e aqui é na rua, né, eu estou me expondo à luz cedinho, isso também me ajuda a dormir bem. Aqui eu não estava fazendo exercício nenhum, ficava o dia aqui trabalhando na universidade, são mais antigos, né, esses dados, né? Aqui era muito, veja que aqui é mais atividade que durante o dia, isso aqui provavelmente andando para cima e para baixo, dentro do campus, dentro da sala de aula, essas coisas todas. E dormindo mal, né? Fazendo muito, né? Se mexendo muito, né? O sono de baixa qualidade. Certo? Então, uma coisa fundamental que hoje a gente, né, chama a atenção, que é a questão da atividade física, né, que é fundamental para várias coisas, inclusive para regular o ciclo sono-vigília. Professor, E, no caso daquelas pessoas que têm muita apneia do sono, normalmente o sono deles fica meio assim, né? Bem fragmentado. desse jeito, fica bem fragmentado. Bem fragmentado, muito. Imagina que, por exemplo, a gente considera, né, que assim, às vezes você tem despertares, né? Tem gente que tem 3.000, tem apneia, tem 3.000, né? Para a gente dizer que o indivíduo tem apneia mesmo, né, ele tem que ter, em média, né, mais de 10 apneias por hora. Então, significa que ele vai ter 80, no mínimo 80. Então, se o indivíduo tem apneia grave, né, ele vai ter, né, dessaturação, né, umas 300, 400 vezes em uma noite de sono. E a dessaturação significa que ele está lá em 95, ele cai abaixo de 90, vai fazer, alguns chegam a fazer, né, hipóxia, chega a fazer 60. Né? Então, é uma coisa, né, bastante grave, né, neste caso, da apneia. Professor, deixa eu perguntar Sim. mais uma coisa, Pergunta, rapidinho antes da gente prosseguir. Nesse caso de apneia do sono, quando a pessoa está acordando de noite, ela não sabe que acordou, né? Porque o período de atividade é muito pequeno, ou a pessoa sabe, consegue saber que está acordando várias vezes? A maioria das vezes ele não sabe. Só para lhe dizer, né, primeira vez que, assim, um dos tratamentos, né, para a apneia é o uso do CPAP, que é uma máscara, né, que você faz com pressão positiva. O sistema detecta quando você está tendo dificuldade, e aí o sistema faz, né, por uma pressão positiva para desobstruir as vias aéreas, né, e fazer você respirar pela máscara. E aí você nem chega a despertar. A primeira vez que a gente foi a montar um CPAP desse para a apneia lá no Instituto do Sono, lá em São Paulo, lá nos anos 90, acho que era 94, 95, era uma máscara bem rígida, era um paciente, ele tinha, né, por noite, 3.000 apneias. Se você perguntar, e em boa parte dessas apneias, ele tinha microdespertado.
ele achava que ele dormia a noite inteira, mas, na verdade, ele não dormia. Mas, como era microdespertar, era, às vezes, 1 segundo, 2 segundos que ele despertava só para fazer o esforço respiratório voluntário, certo? E sair da apneia. Mas ele nem percebia, né? Aí, na hora que ele é tratado, ele começa a dizer, né? Agora eu estou dormindo, agora eu sei o que é sono. Ele deitado achava que eu dormia, mas, na verdade, ele não dormia, né? Ele ficava tendo um microdespertar. Né? Que aí tem o cálculo que a gente faz, que é a relação entre o tempo que você fica você dorme real e o tempo que você fica na cama, que a gente chama de eficiência do sono. Então, o indivíduo que tem apneia, ele tem baixa eficiência, porque parte do tempo ele teve microdespertar, então isso é vigília. Certo? Quando é grande, ele acaba lembrando, mas a maioria das vezes ele não sabe, ele acha que dormiu a noite inteira. Esse é um grande problema do paciente que tem apneia, porque ele não sabe dizer, né? A não ser, às vezes, ele diz, né, que tem sonolência durante o dia. Quem mais ajuda no diagnóstico da apneia é o parceiro ou a parceira, que é quem se incomoda com o ronco, né, e percebe que o indivíduo está lá tendo apneia, né, que é, inclusive, né, a gente se assusta, né, quando vê alguém tendo, né, uma parada respiratória, né, aquele engasgar, né, durante a noite. Tá? Então, aqui neste caso, fez atividade física, ficou com a maior regularidade do sono, melhorou a qualidade do sono. Então, quando a gente fala, né, na questão, né, das consequências, né, da perturbação, uma delas, né, é o que a gente fala, inclusive, na reprodução. Vários estudos epidemiológicos mostram, né, que é um estudo feito com homens, né, que trabalham, né, com perturbação, trabalhadores com perturbações rítmicas, aqui é 896, né? E aqui são homens trabalhadores sem perturbações rítmicas. Quando você vai fazer uma avaliação, os parâmetros, né, sexuais, né, os hormônios sexuais, os parâmetros de sêmen, como motilidade, tal, tudo isso aqui está, né, alterados neste caso, e neste caso não, né? Como aqui a gente tem, né, alguns parâmetros, que é os indivíduos que trabalham diurno, esses aqui, né, os indivíduos que trabalham em turno fixo e aqui o turno rotatório. E aqui, se a gente for ver, né, aqui esses parâmetros, basicamente, né, aqui é a taxa, né, da contagem, né, de esperma, né, quanto a taxa baixa. Né? Então, veja que aqui ele tem 42% dos trabalhadores em turno rotatório, por exemplo, tinham contagem baixa. Quando você compara, por exemplo, com um turno diurno ou turno fixo, né, está em torno de 30%, 10% a mais. Né? Aqui, por exemplo, né, que é a contagem, né, total de sêmen, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma contagem menor, quando eu comparo esses aqui, né, o indivíduo que está em trabalho em turno rotatório, quando eu comparo, né, o indivíduo que está em trabalho diurno. Então, veja, né, é uma demonstração, né, esse aqui é um trabalho agora de 2020, está aqui no Human Reproduction, mostrando de que na hora que você tem uma estratégia, né, de trabalhar com as pessoas que têm dificuldade, né, para engravidar, né, tem um problema de reprodução, você tem que olhar, por exemplo, a ritmicidade deles. Se é um indivíduo que está num trabalho em turno, né, rotatório, você vai ter dificuldade, né, de fazer com que ele tenha uma resposta boa. O tratamento tem uma boa fertilidade. Então, a sugestão dele sair do turno rotatório para ir para o trabalho diurno ou turno fixo, né, no momento, por exemplo, para ter a gravidez desejada do casal, você, por exemplo, faz essas orientações. Né? Então, essa é uma coisa que você precisa levar em conta. E aí eu volto, né, para a questão do câncer. Eu mostrei isso aqui para vocês, de 2010, então acabou de sair agora, né, em 2020, né, essa monografia aqui da Organização Mundial de Saúde, ela foi feita exclusivamente para os trabalhadores shift work, ou seja, trabalho em turno, né, e aqui mostra, né, claramente a mesma, né, evidência, né, que quando faz a avaliação, aqui, né, dizia, né, que há uma evidência limitada, aqui, né, no modelo animal, a evidência é suficiente, e há uma evidência forte, né, em modelos experimentais, que alterações do claro e escuro pode,
né, alterar, né, o processo inflamatório, supressão imunológica, proliferação celular, ou seja, o desenvolvimento de tumores. Né? Então, o trabalho em turno, ele ainda é considerado, né, foi ainda declarado na Organização Mundial da Saúde que ele é provavelmente carcinogênico para os humanos. Isso significa que quem trabalha em turno tem que ter uma avaliação mais precisa. Então, se eu tenho, né, medidas de avaliação preventivas para câncer de mama, de próstata, né, de reto, né, de pulmão, na população geral, para a população que trabalha em turno, né, essa, né, estratégia de avaliação preventiva, ela tem que ter um intervalo mais curto, né, e tem que ser mais rígida. Enquanto que a gente diz, todo, né, homem, a partir dos 50 anos de idade, tem que fazer avaliação, tamanho da próstata, através, né, da avaliação de toque retal, né, e medidas, né, sanguíneas, para o indivíduo que está trabalhando em turno, isso tem que ser precoce, muito antes. Se a gente diz que a partir dos 55 anos de idade, a cada 5, a cada 10 anos, tem que fazer uma colonoscopia para avaliar, né, preventivamente sobre câncer de colo, né, é importante que, para quem trabalha em turno, tanto homem como mulher, isso seja antecipado, né, e né, intervalos entre uma avaliação e outra, ela seja mais curta, porque existe, né, evidência de probabilidade que o trabalho em turno possa facilitar o desenvolvimento de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de reto. Então, essa é uma questão importante que a gente tem que levar em conta. Para finalizar, né, esses dois textos, né, esse aqui é um texto que a gente produziu aqui no laboratório, como entender e melhorar o sono. Esse texto, né, é um texto que a gente fez para distribuir os voluntários das pesquisas aqui do laboratório, ou seja, para trabalhador, o jovem, tal, etc. Ele está disponível, né, aqui nesse endereço, em PDF, tá? Então, vocês podem baixar. Um outro também, que é um dossiê sobre horários escolares, né, implicação de sono nos adolescentes por causa do atraso de fase, né, que nós produzimos junto com outros colegas, né, e foi, né, é um documento oficial da Sociedade Brasileira do Sono, né, que foi feito para, né, ser repassado para pais, mães, né, adolescentes, professores, gestores escolares, né, com o objetivo, né, de orientar, né, e sugerir de que o horário escolar dos adolescentes só comece a partir das 7h30. Então, se a gente diz se o prejuízo do trabalhador em turno, né, é grande para a saúde, né, fazer com que os adolescentes acordem, né, muito cedo para ter aulas começando às 7h da manhã, também nós estamos prejudicando, né, a vida desses adolescentes e podemos estar provocando, né, questões, né, de prejuízo na saúde desses adolescentes bastante graves. Por isso que nós lançamos esse, né, dossiê.